Fala, fala, minha gente! Esse é o podcast A Voz da Missão, uma parceria da Secretaria-Geral de Missões e da nossa agência missionária GMIL. E hoje nós temos o privilégio de ter aqui com a gente o pastor Elias Dantas, tem o pastor Daniel Loureiro e o pastor Moisés Coelho, nosso secretário-geral de Missões. E eu quero já começar logo de cara falando, pastor Elias, se apresente aqui para o nosso povo. Elias Dantas, amigo de vocês todos. Oi? Simples e objetivo. Pastor Moisés. Eu sou Moisés Coelho, né, secretário atual de missões da Igreja Metodista Wesleyana, servo de todos também. Pastor Daniel Loureiro. Pastor Daniel Loureiro, pastor na Espanha, na cidade de Badajoz, servo de Deus. Tá. Bom, hoje nós queremos provocar aqui uma reflexão sobre a missão hoje. E vou começar com a pergunta mais óbvia. Qual é o grande desafio da missão hoje, ou das missões hoje? Pastor Elias. Eu acredito que a igreja vive um momento de reavaliação sobre quem ela é. Por um lado, há um movimento dentro da igreja de continuação do envio no modelo tradicional de uma espécie de um grupo especial enviado pela igreja, que se torna uma agência bancária, basicamente, pagando as contas do indivíduo onde ele estiver, e uma redescoberta da natureza da igreja como povo missionário de Deus. Nós devemos isso muito a um homem chamado Dr. Van Engen, Chuck Van Engen. Foi missionário muito tempo no México e revolucionou a situação no estado de Chiapas com a redescoberta da igreja nas suas figuras do livro de Efésios, porque a igreja como sendo o povo missionário de Deus. Não tem jeito você ser cristão sem ser missionário. E os níveis de missão. Então, essa é a grande reflexão no mundo que nós encontramos. Nós vamos continuar sendo a igreja do comitê missionário, que é importante ter em algumas situações, ou a igreja da movimentação missionária, com todos se envolvendo nos diferentes níveis. Quando que o senhor acha que houve essa terceirização, digamos assim, da igreja? O senhor estava falando ali agora há pouco para a gente e citou uma frase de que a igreja e missões é a mesma coisa. Né? A igreja, no seu DNA, é missionária. É missionária. É porque nós não temos dois chamados. Sim. Jesus não deixou a igreja com dois chamados em relação à atuação da igreja. Ele deixou com um chamado. O chamado é para seguir a Jesus em fidelidade, fazendo discípulos em todas as nações da terra. Então, não é um chamado para os apóstolos, é um chamado para a igreja, para os membros da igreja. E aí, diante disso, quando que o senhor acha, assim, na sua avaliação, talvez histórica, ou o que aconteceu que fez com que a igreja começasse a terceirizar isso a agências e a um grupo restrito? As agências missionárias, elas são e a dividir uma coisa da outra, por exemplo? As agências missionárias são um fenômeno do século XIX. Antes havia movimentos missionários, como os moravianos, como alguns outros, como os valdenses, etc. Mas o fenômeno dele começou no século XIX. Porque simplesmente o que dominava o pensamento cristão, particularmente protestante, porque a Igreja Católica foi sempre missionária. As ordens religiosas dela, os jesuítas, os dominicanos, os franciscanos, iam pelo mundo inteiro. Estou falando do mundo protestante. Temos que fazer o dever de casa primeiro. No mundo protestante, a igreja, ela desenvolveu um entendimento teológico, a partir da reforma protestante, com algumas exceções, de que a tarefa missionária foi dada aos apóstolos. E quando os apóstolos morreram, ela tinha alcançado o mundo inteiro. Quando William Carey compartilhou, pastor de uma igreja de 30 crentes batistas no interior da Inglaterra, compartilhou com um amigo dele episcopal e com um amigo dele luterano, que sentia-se chamado a deixar a igreja onde ele era pastor para ir para a Índia pregar o evangelho. Os dois colegas dele, reputada
integridade e conhecimento, falaram: jovem, se Deus quiser evangelizar o mundo, Ele manda outros lá. Não é nossa tarefa. Então, esse era o entendimento da igreja. A igreja não evangelizava mais, porque eles entendiam que o mundo conhecido era o mundo onde a igreja estava inserida. Não tem essa tecnologia hoje para revelar o mundo inteiro como não cristão. O mundo cristão estava consolidado. Então, a igreja acomodou-se. Aí começaram a surgir. William Carey foi um. E depois dele, todos os movimentos missionários das igrejas criando suas agências missionárias e das para-eclesiásticas. Aí ficou difícil não entender que um novo movimento estava a começar. 1859 foi um ano-chave, porque foi o ano do maior número de envios naquela época de missionários através de agências missionárias e missões transculturais. Então, se a gente vai selecionar uma data da virada do ponto, ali da virada da chave, é a década de 1850 a 1860, quando as agências missionárias proliferaram muito, porque a igreja estava doutrinada para acreditar que o trabalho dela tinha sido completado com os apóstolos. Isso aí chama atenção. Pastor, tem duas falas do senhor que me chamam muita atenção. Com a posição que o senhor tem diante da missão. O senhor falou em uma das suas falas de que a missão é um campo de batalha. O desafio missionário é um campo de batalha. E isso é muito comum a gente ouvir. O que para mim não é comum é uma segunda fala do senhor que contrapõe essa fala, e ao meu ver, óbvio, é Bíblia pura, é que o senhor governa, não perdeu o governo, ele continua sendo Senhor. Eu vejo um olhar muito positivo na sua postura missionária. O que o senhor atribui esse olhar tão positivo? Porque a gente sempre vê nas falas do senhor esse olhar positivo da missão, sempre motivando os missionários e fortalecendo. O que o senhor atribui isso? É igual a Bíblia. Você não encontra derrota na Bíblia. Você encontra atropelos, você encontra problemas, mas derrota não. A grande maravilha da história cristã, você tem que decidir se acredita na Bíblia ou não. E você tem que entender que a Bíblia sempre trata de duas igrejas. A igreja macro do I, grande, e a igreja micro do I, local. A igreja macro do I, grande, essa vai estar no mundo inteiro. Jesus prometeu que haveria de ir. A igreja do I, micro, a igreja local, ela pode se complicar e tem se complicado, tem fechado, etc. Nós não podemos misturar as duas coisas. A igreja nunca perderá a batalha. A igreja do macro. Por outro lado, também a Bíblia fala na teologia nós usamos isso, da igreja militante e a igreja triunfante. A igreja triunfante não depende da gente. Jesus já decidiu que vai ser assim e pronto. Ele disse que haverá gente de todos os povos, nações, línguas e tribos da terra. É responsabilidade dele. Ele se entregou à igreja, a amou e se entregou por ela. E ele é o capitão, ele é o líder. Ele diz, vai ser assim? Vai, ele é Deus. Agora, a igreja militante, nós temos as nossas lutas, nossos pecados, nossas dificuldades, etc. Por que você tem que ser otimista? Porque o que realmente interessa no final é o lado direito das ovelhas, são as ovelhas, não é o cabrito. E essas ovelhas de Mateus 25 já está garantido, não tem derrota para a igreja. Ele já esmagou a cabeça da serpente. Ele é o vitorioso. Então, uma mensagem derrotista, a coisa está mal, nada. Mal é um ponto na história. Mal é o .com da história. Porque o .com, o grandão, o www, igreja, essa está indo muito bem ao redor do mundo. E vai continuar assim. Todos os movimentos que levantaram-se contra a igreja perderam até hoje. Por que vai ser diferente? Tudo passou, a igreja continua. E cada vez mais ativa. Pastor Elias, o senhor trabalha com o GKPN, né? E tenta sempre conectar vários missionários, né? Ao redor do mundo e servindo a missão. Nesse trabalho do senhor de conectar os missionários, o que você acha que tem se perdido? Qual o foco? O que você acha que o missionário hoje no campo sente mais? Bom, tem questões internas e questões externas.
As questões internas tendem a ver o fato de que, na realidade do micro da igreja militante, muitas igrejas têm deixado de andar por convicção e passando a andar por conveniência. Isso acontece com missionários também. Já não é tanto o chamado, mas quem paga. Que tanto de dinheiro você levanta. Então, a convicção interior está cedendo dinheiro à sobrevivência, isso é conveniência. As agências missionárias têm que pagar seus staffs. Elas preferem não fazer um plano estratégico de encaminhamento e fica atirando em todas as direções porque o outro levantou o sustento. É uma tragédia uma coisa dessa. Então, essa é a realidade que acontece. No âmbito pessoal, obreiros têm que... Sim, e aí elas dão, dentro do outro lado, agentes missionários dão muito pouco acompanhamento aos seus missionários. Dão muito pouco. A parte de enviar um cheque, quando não falham, que já é uma grande coisa, o acompanhamento é difícil. O acompanhamento não só emocional, mas o acompanhamento técnico, contínuo treinamento. É raro que você vê isso aí, porque as dinâmicas da sociedade mudam muito. Do lado pessoal, nós encontramos aí uns obreiros que têm uma dificuldade muito grande, principalmente no que diz respeito à missão transcultural, que é alcançar pessoas que não pertencem à cristandade ainda, não pertencem à cristandade, de alcançarem estas pessoas, porque há um certo sentido de neocolonialismo religioso nas missões. Então é sempre uma realidade de superioridade. É uma tragédia isso. Missão é feita na perspectiva da humildade. Ninguém presta atenção a você com propriedade se você chega lá para dizer a ela que ela está errada. Que você tem que conquistar. Deus nos deu o direito de pregar, mas a pessoa não nos deu a permissão de ouvir. Então, para ganhar a permissão de ouvir, você tem que chegar com humildade. Os colegas chegam lá como se fossem os donos da verdade, já pondo gente no inferno. Ninguém é perdido completamente até que morra. É sempre um não achado. Para ser um não achado, significa que é temporário, você tem que chegar e conquistar, amar, cuidar, entende? Então, isso implica entender a cultura, uma contextualização crítica, descobrir pontes de contato para não perder o desejo das pessoas, porque todo mundo tem uma escala de aceitação e rejeição. Às vezes você pode estar falando a verdade, mas cai fora da escala de aceitação das pessoas, ela rejeita. Você tem que descobrir, estudar e, em humildade, você amar, cuidar, porque o amor é universal. E devagarzinho você vai, com a sua presença, ganhando o direito de proclamar dentro do que a pessoa pode aceitar. Então você tem essas dificuldades, mas é porque ninguém toca muito nisso. Jesus criou uma escola de missões num barco. Pastor. O barco virou uma igreja. A igreja virou um concílio. O concílio virou um negócio. Pastor, a gente vê na Bíblia assim, as principais características espirituais de um obreiro, né? Para pastor, para bispo, as exigências para um diácono. Então a gente vê já a partir da Bíblia que não basta a pessoa se declarar um chamado, ela tem que apresentar algum fruto daquilo que faz parte da sua vida cristã e tudo mais. Nessa perspectiva, qual que seria o perfil aos seus olhos de um missionário, de uma pessoa para ser enviada no campo? Sabe que a gente representa uma agência também e tal. E se a gente tivesse que, vamos dizer assim, se eu fosse um olheiro, a gente tivesse que selecionar pessoas, por quais perfis quais características dessa pessoa, ou o que a gente procuraria nessa pessoa para enviá-la ao campo? Primeiro elemento a sedimentação da verdade na vida daquela pessoa. A pessoa tem que demonstrar uma seriedade Existe um negócio chamado de disciplinas espirituais.
Foster, o livro dele, eu recomendo para todo mundo. Celebração da disciplina, né? Tem as Richard disciplinas Foster. interiores, exteriores, tem tudo. Você tem que... Um cara que vai levar a fé cristã para fora e não é reconhecido como uma pessoa de oração, de profundo comprometimento com a Bíblia, de uma prática de fazer o bem, que a gente é salvo para fazer o bem, de um desinteresse em servir pessoal em servir aos outros, já deve ser colocado fora, cara, de uma fidelidade à igreja local. Porque como é que você vai levar o evangelho e você não é um ótimo membro da igreja local? E de serviço a nível 1, o nível da igreja, Sim. a nível local. A gente vai caminhando na fé cristã. Se eu fosse um líder executivo de missão, eu criaria uma trilha de 1 a 4 para mandar as pessoas. As expectativas de passagem. Porque você tem que ser testado para não ter o desconforto de ser um atraso lá fora que vai fazer mal para você, vai fazer mal para a reputação do cristianismo, uma tragédia para a pessoa que quebrou os vínculos de casa e foi para uma terra estranha, e um prejuízo financeiro. Eu tenho percebido que algumas pessoas às vezes parece que confundem o ser missionário com uma vida hippie, né? Alguns parecem que são mais vocacionados a uma vida hippie. Hippie, aí encontram na igreja a missão, e aí aquilo encaixa talvez com o espírito aventureiro que essa pessoa tem. Eu não sei se vocês já notaram, não há nenhuma menção na Bíblia ao dom de missionário. Não existe. A missão, ela é para todos. Né? É porque não tem jeito de você ser crente e não ser. Sim. Então testa o cara na missão local. Ele ou ela mostra um interesse. Então você cria um programa tríplice. Todo treinamento de liderança e muito mais para a missão teria que ter conhecimento acadêmico, intelectual, conhecimento histórico ou bíblico, né? Isso aí, e conhecimento experiencial. Vai testando. É como um trilho. Você tem trata com a cognitivo. Você ensina a pessoa. Ela tem que conhecer a Bíblia, ela tem que conhecer o básico de interpretação de uma cultura onde ela vai levando a sua, o básico. Pelo menos um capítulo de contextualização crítica. Para que ela não comece achando lá que tudo que ela está levando aqui aplica-se do outro lado. Ela entender, a construir suas pontes redentivas, e tem que ter experiência. Então, olha, a gente tem, no ser humano, temos 3 áreas. A área cognitiva, a área emotiva, e a área afetiva e a área volitiva. Testa elas lá. Cognitiva, Bíblia e leitura. Emotiva, o check-in dos sentimentos, do acompanhamento onde ela pretende ir, e o volitivo, a experiência que ela vai tendo local. O que é que ela faz com aquilo que ela sabe e sente a nível local? Foi aprovado. E quem tem chamado diz que tem chamado para um país distante, tem que provar no local que é. Porque senão chega lá um inexperiente, um neófito. Pastor Elisa, eu lembro que ano passado a gente esteve no Egito e o senhor contou uma situação que acontecia, que era a igreja era conhecida como a religião de um homem com uma só mulher, né? E isso gerou várias tragédias, né, ao longo da história. Esse preparo transcultural, você acha que está falhando também? Ou preconceitos? Até que ponto que você pode entender a cultura? Como é que funciona isso? Tem que ler. Eu sugiro o livro do Dr. Paul Hibbert, Critical Contextualization, já tem em português. É uma autoridade, já falecido. Mas um antropólogo, professor da Universidade Americana, que foi missionário na Nigéria e virou professor do Fuller. Ele tem o Dr. Kraft, que escreveu um livro de antropologia para missionários. Então, o cara, para ele aprender a fazer contextualização crítica. No caso particular, que eu citei lá, foi um indivíduo na Nigéria, missionário, que virou pregador itinerante, e ele pregava em várias, ele rodava, a cada 2 meses ele voltava e uma mulher pediu para ser batizada, e
E o marido quis ser batizado com ela, ele não o batizou. Ele perguntou, mas por que você pode batizar minha mulher e não pode batizar o meu marido? E não pode batizar a mim? Ele falou, porque você tem mais de uma. E uma das muitas era aquela lá. Aí falou, o que é que eu preciso fazer? Você tem que escolher uma. E ele seguiu o caminho. Quando ele voltou 2 meses depois, o homem tinha preparado uma festa para ser batizado. Agora eu posso ser batizado. Porque das 4 eu tenho agora só uma. O que é que você fez com as outras 3? Matei. Que é isso? Ai, meu Deus. Entendeu? Aí uma interpretação antropologia cultural iria entender que Abraão teve mais de uma. Levou 2000 anos na história para chegar, né? Deixa o homem, seu pai e a sua mãe se unir à sua mulher. Levou 2000 anos. Os grandes heróis da fé, mas os grandes heróis da fé tinham mais de uma. Você tem um propósito, você vai caminhando. Uma revelação gradativa, né? Não, você trabalha com os filhos, você trabalha com o indivíduo para eles ensinarem a nova cultura aos filhos. Mas você vai fazer, a maioria dos países aí onde tem mais de uma esposa, o casamento não é uma união como a gente tem, aliancista, é uma união econômica, social. Então, ao dote, a família pagou um dote, ou do marido para com a família da esposa, ou vice-versa. Quando você, por exemplo, se separa, é um programa, as famílias não recebem de volta a mulher, matam, porque agora ela representa um peso econômico e uma vergonha. Há muitos outros detalhes que você tem que conhecer para você ser efetivo. Por exemplo, se você vai ser missionário em países de Sharia. São 40 nações do mundo, 48 nações do mundo, tem maioria muçulmana Sharia. E a lei Sharia permite 4 mulheres ao mesmo tempo. Então, como é que você trata quando se converte o cara? Quando converte a mulher é fácil. Mas quando se converte o cara e ele quer ser batizado, joga fora todas, aí a família as mata, que elas passam a ser uma vergonha na sociedade, por que não receber do jeito que está e educar os filhos? Para que a próxima geração deixe o homem, seu pai e sua mãe se unam à sua mulher. Não é muito comum. Em lugares na África, por exemplo, há locais onde o cristianismo não é conhecido como a religião de Cristo, é a religião de uma mulher só. O que nós advogamos, o cara casado vive para sua esposa. Mas no processo da missão, onde a coisa não é ainda assentada, é um processo missionário, onde o cristianismo é uma minoria muito tênue, você tem que seguir o que aconteceu é quase que entrar nas páginas do Antigo Testamento. Sim. Você não pode esperar o Novo Testamento, algumas regiões, se você passar no Antigo. Claro. O senhor falou que visita vários países, né, por ano. Qual que é assim, o testemunho mais impactante aí ao longo da tua história? Eu sei que tem vários, obviamente, mas talvez até pessoalmente, qual que foi o que mais te impactou, o que mais te tocou? Teve muitos, né? Teve tristes e teve gloriosos. Um dos mais impactantes foi uma menina de 17 anos que converteu-se junto com sua família, porque Jesus apareceu para eles, da Síria, e vivendo no Vale de Beca, no Egito. Essa menina aprendeu, cara. Essa menina, ela conheceu o primeiro amor. Jesus apareceu para todos os membros da família. A família do marido, do pai dela, mandou um recado dizendo que vinha para matá-lo e matar todos os seus membros de família, 3 meninas e o casal. E ele escreveu no mesmo papel, de volta. Ele bateu uma foto, me mostrou, mandando para a família na Síria, dizendo, quanto a matar, não tem problema, porque já morremos mesmo, já morremos com Cristo. Quanto a matar crucificado, que eles haviam dito que haviam de crucificá-lo, nós não merecemos a honra de morrer como morreu nosso Senhor. Mata de outro jeito. E ela ouvindo tudo isso, converteu, Jesus apareceu para ela, e lá estava eu, no Vale de Beca. Ela me perguntou, doutor Dantas, você quer conhecer meu campo missionário? E eu fui louco, menina, 17 anos de idade, falei, vou. E louco foi ela me chamar e louco eu aceitar. Me pôs numa espécie de uma belina antiga, com um motorista que ela chamou do evangelista, mas só que ela levou a Cristo, depois eu soube aquele cara. E mais de quase 1000 acampamentos de refugiados, 1,5 milhão de pessoas lá, ela foi levando para aquele lá, e todo tipo de acampamento, finalmente chegou num concretado, com drywalls, com compensado, que o dono ali antigamente era um galinheiro. Quando ele viu chegar aquela multidão da Síria, ele viu a oportunidade de ganhar dinheiro, construiu 50 cubículos
e pôs uma família de até 5 pessoas em cada um, com um banheiro coletivo, 50, cobrando $300 por mês, da miséria dos outros. E uma das famílias era ela, a dela, 5. Ela encostou o carro, já desceu do carro cantando louvores a Jesus, com toda a força dos seus pulmões. E eu disse, hoje me matam aqui, porque você olha ao redor, você vê esposas do pessoal do ISE, você vê tudo. De repente, ninguém podia trabalhar ou ir para a escola, porque estava todo mundo esperando uma carta da ONU dizendo que país ia. As portas começam a abrir, eu morrendo de medo, e começam a sair as crianças, que não podiam ir para a escola, cantando o mesmo cântico de louvor a Jesus que ela estava cantando. Não demorou, sair as mães, por fim saem os pais. Em questão de 5 minutos, nós tínhamos um coral de mais de 200 vozes louvando a Jesus, porque uma menina, consumida pelo primeiro amor, em paixão por Cristo, entendeu que até um galinheiro pode se tornar num tabernáculo. Glória a Deus. É isso. Elias, a gente vê uma crescente no mundo muçulmano de jovens com experiências como essa. Eu lembro também de uma jovem que teve com a gente de 24 anos que doou sua vida para uma tribo não alcançada. E por outro lado, a gente vê o outro lado da balança, os países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, que estão perdendo sua juventude, né? Como é que você avalia essa situação da juventude de um lado para o outro? É porque o primeiro amor sempre apaixona mais, né, cara? Você nunca esquece. Então, quando a igreja vai ficando mais antiga, você vai vivendo das histórias dos outros, é um problema. E as histórias dos outros são dos outros. Enquanto não forem minha, não é carne e sangue comigo. Então, é um milagre que ainda tem a igreja, onde ela existe por milhares de anos. Agora, o que a gente precisa pedir a Deus é que o retorno, Jesus nos dê a graça de o antigo vinho encontrar odres novos e a paixão nova. Isso vem por misericórdia de Cristo, do Espírito Santo agindo. A razão de que você tem mais entusiasmo, digamos, entre aspas, nos confins da terra, é porque o primeiro amor sempre apaixona mais. A gente nunca esquece o primeiro amor. Agora, com o passar do tempo, outras coisas vão tomando lugar. Então, o segredo do entusiasmo voltar é redescobrir a paixão, cara. Aí é bondade de Deus, é ensino da igreja, é estratégia de mandar os jovens para programas missionários de férias, porque eles precisam sair do casulo. O casulo faz a gente viver do passado. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Bota a turma para experimentar. Eles voltam transformados. Aproveitando o gancho, quero convidar você a entrar no nosso site, vai ser colocado aqui o link para você entrar e acessar, ou em algum lugar vai ter aqui o link para você clicar. A Agência Missionária Wesleyana, ela tem treinado irmãos da igreja, gerando uma experiência de curto prazo no curso Impacto. Então, convido você a conhecer o curso aqui, vai estar o link também. E para você que é pastor, que já tem a formação e tem a vocação, nós temos o preparo para você no curso de Missiologia Avançada. Também vai ser disponível aqui em algum lugar da tela e convido você a participar com a gente. Aproveitando o gancho, né, para falar. Bem. Momento merchan. Pastor, o senhor fala sobre o desafio geracional com relação aos vocacionados, é um pouco aí continuando, expandindo um pouco mais a pergunta do Daniel. O senhor fala sobre como as gerações de vocacionados podem se unir para executar a missão. Que a missão ela não é para uma classe. Tem gente que defende que tem que ser o jovenzinho, tem gente não, tem que ser alguém mais experiente. A fala do senhor deixa claro que o senhor une as gerações. Explica pra gente essa união, essa importância da união das gerações. O chamado missionário é o chamado de fazer discípulos, não importa a idade. Então, não existe 2 chamados missionários, é ir de fazer discípulos. Fazer discípulos de quem? Meu.
só se torna de Cristo quando Jesus confirma no coração da pessoa pelo Espírito que nasceu de novo, que pertence a Ele, enquanto lá é meu. Ser de meus imitadores, meus discípulos, meus matetés. Então não importa a idade, o mais idoso da igreja tem que fazer discípulo, o mais jovem da igreja tem que fazer discípulo. Mas a realidade é que a nível humano há muitas limitações de vitalidade, de sanidade, de uma opção de coisas. Então, mas aí eu devo perder a bênção dos mais idosos na igreja, por exemplo? Não posso. Porque os mais jovens não representam a estabilidade e a durabilidade da igreja. Eles representam a vitalidade da igreja. Oh, mas ali a força. Acontecendo a força. Você quer saber se a igreja veio para ficar ou é só uma experiência temporária, alguém que alugou um boteco ali, que era boteco e virou uma igreja? Você procura saber onde é que estão os mais velhos dela. Não, eu sou aqui desde meus avós eram daqui. Então é melhor a gente aprender a conviver com esse grupo, que eles não vão embora daqui não, cara. Já estão aqui há muito tempo. E cria sua identidade, cria um sistema de pertencimento. Então o mais idoso na igreja é o preservador da fé. O mais jovem é o propagador da fé. São duas coisas diferentes. O mais idoso na igreja é o que comunica a perenidade da fé. Ela é perene, ela está aqui e veio para ficar. O mais jovem comunica o desbravar da fé para outros, porque ele tem a vitalidade. Pode não ter experiência, mas topa tudo. Jesus chamou os mais jovens da igreja a tomarem a cruz e segui-lo. Engraçado, o senhor citou até os discípulos, né? Tem muita gente que não sabe disso, né? Não imagina que os discípulos eram jovens. Eles às vezes foi um movimento de jovens. Quando lê a Bíblia, eles acham que os discípulos talvez tinham mais idade. Quantos anos o senhor acha mais ou menos que tinha ali? Olha, se João, discípulo amado, morreu, como diz a tradição, com 94 anos, um pouco antes da virada do século I para o segundo. Então, e Jesus, se morreu e ressuscitou por volta do ano 30 a 33, dependendo do calendário que você tenha, é só fazer as contas. Com 94 anos, não, com 94 anos. 94 anos, digamos que ele tenha morrido no ano 90. Se ele morreu no ano 90 com 94, ele nasceu tecnicamente, então, 4 anos antes do ano 0. Concorda? E Jesus, então, ele estaria com 30 anos. Mas aí tem um problema, o rabino não podia ter seguidores diretos dele mais velhos do que ele. Jesus tinha 30. Então, você vai administrando isso aí, não havia no grupo de Jesus ninguém com mais que a idade de Jesus, ele não poderia ser chamado de rabino, naquele grupo de discípulos dele direto. Sim. Então, Leonardo da Vinci resolveu pintar um quadro chamado A Santa Ceia, que, embora deixa-nos abismados pela beleza, pelo sentimento que apresenta lá no castelo, lá em Milão, onde ele está, não representa o texto bíblico, que não tinha ninguém de barba branca, nem Jesus. Era um movimento de mocidade. Eu calculo, a não ser que eu esteja aí com um cálculo muito errado, João devia ter dos 18 a 25 anos, os outros deviam ter de uns 25 a 30 no máximo. Era mocidade. Paulo mesmo. Você pensa aí, Paulo, ele diz o velho, mas todo mundo sabe que Paulo morreu com seus 62, 63 anos, degolado. Se ele morreu no ano 68 em Roma, com 63, Paulo teria nascido no ano 5. No ano 5. Jesus morreu no ano 30. Paulo tinha 25 anos, digamos, de 25 a 28. E ele se converte não muito depois disto, ele converteu-se por volta de uns 30 anos de idade. Fica 3 anos no deserto da Arábia, antes de começar a vir a Jerusalém e ser comissionado. Ele foi um missionário com 33 anos.
Então, essa é a realidade. Um movimento jovem. O cristianismo é um movimento, originalmente, de juventude. E os grandes avivamentos da história da igreja, pensa comigo, por que não tem muitos avivamentos na história da igreja? Porque a igreja não precisou. Reavivamento é bondade de Deus. Ela estava bem. Reavivamento é Deus ajudando a igreja a quebrar o galho. Quando ela acomoda, está muito ruim. Então, em geral, ela teve muito bem. Mas os que teve, o próprio movimento wesleyano, jovens, cara, universitários, Verdade. 16 anos, 17 anos e 21 anos, transtornaram o mundo. João Calvino, pensa em João Calvino. João Calvino, com 27 anos, já tinha escrevido as Institutas. Agora, são 760 páginas, 4 livros para candidato à profissão de fé. Tinha que ler. Era examinado. E já estava criando a Academia de Genebra, transformando Genebra num centro missionário para o mundo inteiro, 27 anos de idade. Você pensa no Conde Zinzendorf, em 1732, na Bavária, hoje Tchecoslováquia. A fazenda dele, ele veio, herdou a fazenda, mudou para lá e trouxe 200 refugiados religiosos para começar o moravianismo. Ele tinha 21 anos de idade. Você pensa São Patrício, no V século, foi levado como escravo para a Irlanda com 4 anos de idade. Ficou até 16 lá. Conseguiu fugir num barco francês. Volta à Inglaterra e tem um sonho. Um sonho de que... E no sonho ele via uns anjos com cara de irlandês, falando, passa para cá. Ele deu um jeito de voltar lá. Com 17 anos de idade, já confrontava os druidas do Senhor dos Anéis. E batalha espiritual. E levou o país da Irlanda inteira a Cristo. Até hoje é um baluarte do cristianismo católico. Celta, de onde vieram nós evangélicos. Somos descendentes dos celtas, dos mosteiros de Columba e Iona. Você pensa bem, Deus usa a experiência e a tradição da igreja, no formato doutrinário, no formato da perenidade, mas o impulsionar da juventude. Meu sogro dizia assim, o trabalho do mais jovem é pouco, quem impede é um louco. Então, deixa eles fazerem o que a gente não consegue, mas eu não tenho um pique para dizer, agora eu vou ser um missionário em tal lugar. Não, eu sou um ancião. E, além do mais, tenho uma bagagem comigo, tenho 9 netos, tenho filhos, tenho noras, tenho esposa, que pesam na decisão. Eu posso ter um interesse, mas eu não tenho mais as condições. Não sei, uma situação drástica de guerra que destrói tudo, você vai onde for. Então, quem é que tem que ir? Tem que ir meus filhos, meus netos. Uhum. A bagagem é pouca. Falando de filho e neto, o senhor teve uma hora que citou que dos grandes impedimentos da missão são os pais. O que o senhor quis dizer mais ou menos com isso aí? Pode ser um impedimento, pode ser uma bênção. Uhum. Eu citei hoje o impedimento próprio do desenvolver. É porque todos nós temos uma frustração na vida. Algo que nós gostaríamos de ter alcançado e não alcançamos. Quando acontece isto e a gente reconhece, nós inconscientemente quase tentamos projetar nos filhos a necessidade que nós temos, não eles, de serem bem-sucedidos naquilo que nós não conseguimos ser. Então, quando um filho vem para um pai ou a mãe e fala, Deus está me chamando, muitas vezes os pais se tornam um empecilho, porque o sonho deles era ser um médico, era ser um financista, era ser um profissional, um missionário. Eu tive isso, uma luta. Minha família, vida muito difícil. Meu filho falou, pai, eu acho que eu vou ser médico. E eu só vi a notinha de $100 em cima do meu filho. Vai cuidar de mim na minha velhice, que é o missionário, tal. Um dia, ele disse, mas que coisa maravilhosa, dificuldades. Hoje tem o suficiente para viver, mas quem vive de oferta é uma dificuldade. E um dia, eu entusiasmo, que finalmente eu teria um provedor para a família na minha velhice. Um dia meu filho até Deus me honrando. Um dia meu filho chega para mim e fala, pai, olha, aquela conversa que eu tive com você, eu acho que aquilo já foi, pai.
eu quero ser um pastor. O que eu vi de dólar voando está longe do meu filho. E, infelizmente, eu tentei demovê-lo. Aí o Espírito Santo me deu uma convicção tão profunda na hora, eu falei, mas que vergonha. O que é que existe no mundo mais nobre do que uma disposição de servir a Deus o tempo todo? Onde a traça e a ferrugem não corroem, tive que me arrepender muito. Mas eu quase que estava projetando neles a necessidade de cobrir uma área fraca minha. Então, muitas vezes, o jovem é tocado num encontro como esse aqui e tal, chega em casa, compartilha com os pais, eles dão um jeito de devolver. Porque eles têm outros planos para o jovem. Mas Deus diz, eu sou quem tem um plano para você, plano de paz. De paz. Pastor Elias, a gente está falando sobre os jovens, né? Movimentos que começaram com jovens, mas a gente hoje vê que o excesso de informações gera uma geração rasa muitas vezes no conceito, né? Onde você lê só a manchete e não quer ler a notícia, onde você não vê as pessoas lendo cada vez menos livros. Então a gente hoje tem uma juventude também que não busca pelo conhecimento, que não busca criar raízes mais profundas, né? E você acha que isso tem gerado essas heresias que a gente tem visto na igreja aí, no caso? Essa falta de preparo, essa falta de treinamento? Como é que você entende que a gente pode reverter esse jogo, gerar esse desejo nos nossos filhos? A falta de preparo hoje, da guerra de hoje, não é problema dos jovens, é problema dos líderes de jovens, que já são de um outro grupo antes dele. Né? Então, se nada acontecer, hoje a coisa piora. A geração hoje não é a geração da leitura, é a geração do Google. Eu vejo pelos meus netos, não lê um livro, mas vai tudo no Google, já pega tudo pronto. Imediatista. Qual é o segredo disso aí? O segredo disso aí é família. Desde cedo filho não nasce sabendo. Eu fui numa casa fazer uma visita e o menino deu tanto trabalho e a mãe falava assim, ô demônio! Eita! O filho falou, meu Deus do céu. Ela falou, vai vendo, pastor, olha que praga, não para. Eu falei, minha senhora, não, esse menino não nasceu sabendo. Alguém ensinou. Então, a criança é entregue a gente, aos pais. Uma página em branco para ser escrita. Então, no final das contas, cai a responsabilidade sobre a gente. Segundo, cai a responsabilidade sobre a igreja. Uma igreja fundamentada tem que desenvolver o amor à leitura, às escrituras e o amor aos outros. É uma coisa muito falha na vida da igreja. A gente é boa na grande comissão e não muito boa no grande mandamento. Então nós temos que, para evitar a geração que só pensa em si mesmo, que é um problema hoje, o filme na década de 2000 mais fez sucesso foi Me, Myself and Irene, que o cara representa 3 coisas, ele é o centro de tudo, e a geração nossa está ficando tudo eu, até com Deus sendo certo da gente, é uma coisa horrível. Deus tem que fazer o que eu quero. A solução é envolver o filho desde pequeno, não só no ambiente de espiritualidade e aprendizado em casa, e amor e compreensão, mas no serviço aos outros. Tem que botar... A vida cristã é vertical e horizontal. Vertical é Deus comigo e eu com Deus. Horizontal é eu com os outros e os outros comigo. Então, a gente foi salvo por Cristo. A gente tem a igreja para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andasse com elas, para que eles vejam as boas obras e então abram o coração para glorificar o Pai que está no céu. Não sei, quando a igreja é a igreja de culto só, e de pizza, os jovens, ou de pipoca, é complicado. Bota a turma para servir, pega os locais mais difíceis e vamos juntos com eles. E vamos cuidar dos outros. Porque é interessante que o jovem se move por causa, né? Move por causa. Ele gosta de causa. Jesus entendia isso, por isso que a causa cristã é morrer. A própria palavra que Jesus escolheu, dizendo, vós sois minhas testemunhas, vós sois meus mártires. Em grego, mártir é uma palavra grega,
transliterada para o português. Se a gente não ensinar isso aí, que o servir a Deus, servindo aos outros, é tão importante que nem que a gente morra, a gente não abre mão disso, a gente não entendeu o que é testemunho. Cada um tem que tomar a sua cruz. Eu preguei esses dias sobre Jesus lavando os pés dos discípulos. Jesus lavou o pé de João, o amado, lavou o pé de Pedro, que é o intenso, lavou o pé de Bartolomeu, que ninguém sabe quem era, lavou o pé de Judas, o traidor. Quando eu falei isso, a igreja ficou escandalizada porque acha que servir é só para quem a gente ama, porque a gente está ali do nosso lado. E o nosso grande exemplo é Jesus, que é capaz de servir até aquele que te traiu. Pastor, já... Chegando no final? Chegando no final, como eu disse no começo, uma coisa que me encanta é o teu olhar animador diante das missões. Isso, para mim, é espetacular. Que, pese os desafios, o senhor tem uma palavra sempre de esperança. E eu acho que pouca gente no Brasil hoje conhece o contexto missionário no mundo, global hoje, como o senhor. O senhor tem falado muito sobre isso. Qual é o grande movimento missionário, a grande força missionária no mundo hoje? Depende. Em termos de percentagem de comprometimento, é a Mongólia. Só tem 50 mil crentes, mas já tem 250 missionários transculturais. Fizeram o compromisso para cada 200 adultos convertidos mandarem um missionário em algum lugar da Ásia. Então, não tem uma quantidade grande, mas percentualmente dão um banho em qualquer um de nós. Sim. Queira que não, o Brasil é um modelo. São cerca de 17 mil a 20 mil, ninguém nem sabe mais quantos tem, missionários transculturais, servindo fora da sua zona de conforto. É uma coisa fenomenal. Então, que Deus preserve a nossa igreja. Eu fico vendo as igrejas por aí fora, eu vejo aqui vocês, esse entusiasmo, a manutenção do entusiasmo de uma igreja é obra de Deus e é obra da igreja. A gente não pode ficar esperando que é o Espírito Santo que vai dar a manutenção. Não. A igreja é humana e divina. Ela é divina no nascer de novo e na preservação da vida dela aqui, mas ela é humana nas nossas decisões. A gente mantém pela informação, pela oração, pelo serviço, pelo reconhecimento do valor dos outros, pelo um planejar correto. Tudo que a gente faz tem que transmitir isso. O mundo olha para o Brasil hoje. O mundo cristão tem muita esperança na China e tem muita esperança no Brasil e tem muita esperança na África como um continente. Na África, porque a idade média de um africano é 19 anos. Então é o continente jovem. A minha guia está cheia de jovem. É um pleonasmo dizer isso na África, não tem jeito. Só tem jovem. Você está entendendo? Segundo, na África, eles são arrojados e o cristianismo cresce 50% ou mais da população do continente. Do Brasil, porque o Brasil tem uma coisa que o mundo tem muita criatividade, cara. Veja o que surge aqui. E o entusiasmo, e uma característica própria do Brasil, nós somos arrojados. Quando vê, a turma já está indo. Então, temos alguns pontos de dificuldade, mas somos arrojados. E outra coisa, somos aceitos, é o único país do mundo verdadeiramente multiétnico. Porque o nosso apartheid aqui, as divisões são econômicas, não são raciais. Você tem branco, preto, amarelo, você não gosta dessa palavra porque é racista, no tempo racismo na Ásia, para asiáticos. Você tem todo mundo, você tem tudo, e tudo você encontra em liderança da igreja. Você se tem racismo, mas não é na proporção que existe em outros lugares. O nosso problema é econômico. Então você tem gente branca, loirinha de olho azul, morando no favelão, tá entendendo? Na comunidade. E você tem uma pessoa negra, daquelas bem
negra mesmo, morando no Morumbi. Então, o nosso problema já não nós temos um problema econômico, mas não um problema assim grande e racial. Tem dificuldades. E é um experimento. Você entra em qualquer... Hoje aqui, nessa conferência, se você olhar, você tem todos os continentes presentes aqui. Sim. E nós estamos nos abraçando. O brasileiro é bem aceito em qualquer lugar do mundo. Nós não brigamos com ninguém e nós recebemos bem todo mundo. Você já pensou que nós temos mais libaneses e libaneses descendentes no Brasil do que no Líbano? Temos 3 milhões de japoneses no Brasil, japoneses descendentes, ao ponto que o imperador do Japão tem que vir, ou um seu representante a cada 10 anos no Brasil, é lei para cumprimentar os seus súditos. Temos imensa comunidade italiana, votamos no Congresso italiano, tem que ter um representante brasileiro. No português, agora foi eleito um deputado eleito pelo Brasil para o parlamento português. Vai adicionando. Nós nos damos bem em todo canto. Que Deus preserve assim, com entusiasmo, com aceitação. A igreja não pode perder isso aí. E é tarefa de vocês. Porque o Espírito Santo já deu esse privilégio para a gente. Ele é o convencedor e o motivador da igreja. Mas são as decisões contextuais que a gente toma que vão permitir continuar assim ou não. É verdade. Nós, como igreja, temos um grande desafio. Tá? Pastor, para encerrar, eu quero que o senhor deixe uma mensagem para a igreja missionária hoje que nos acompanha. Então, continue na jornada. A fé, ela propaga-se de fé em fé. É um crescendo até o dia perfeito. A gente só está no começo. Só está no começo. Deus vai nos dar mais ainda uma igreja vibrante aqui no Brasil, da qual quem está nos ouvindo é parte. Se entusiasme por aquilo que a traça e a ferrugem não corrói. Deixa de lado as coisas que proliferam aí dos fuxicos da vida, que só atrapalham a sua vida. Foque-se em Cristo. Deixe Jesus trabalhar em você para trabalhar através de você. Deixe ele ser formado em você para que você forme ele nos outros. A vida ganha uma perspectiva maravilhosa. Esse é o verdadeiro legado. Esse é o verdadeiro legado. É aquilo que você faz e quando você não está aqui, ainda continua abençoando os outros. Não podemos perder essa pérola. Avivamento na história da igreja, o grande avivamento de Gales, que os bares abriam para vender bebida, o povo ia para comprar e não conseguia tomar um gole, devolvia Isso foi tão bonito, mas acabou. Hoje tem milhares de templos fechados lá, porque eles não preservaram. O agir de Deus recupera a igreja. A manutenção dessa igreja recuperada é responsabilidade de todos nós com a ajuda de Deus. E missões é central, porque aqui nós somos. Se a gente envolvesse com outros de fora, muitas vezes é desafiador, é desconfortável, mas é o segredo. A linha de dentro e de fora é muito desconfortável, mas publicanos e pecadores têm que ter lugar na nossa mesa. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar. Quero também deixar, pastor Moisés, uma última palavra. Já. Eu quero agradecer ao pastor Elias por esse tempo aí que teve com a gente. E fazer votos que Deus continue te abençoando, te honrando aí nessa sua caminhada. Pastor Daniel. Ainda vale a pena servir a Deus. Eu acho que esse fogo não pode acabar. E entendendo que a gente veio para servir, que não para ser servido. Eu acho que isso não pode ser tirado do nosso coração. Esse é o podcast A Voz da Missão. Foi um privilégio ter o senhor com a gente. Que Deus abençoe e siga te usando por todo esse grande mundo que a gente tem. Obrigado. Conto com as orações de todos. Amém. Amém.